Fala milionário, sou eu aqui de volta, Gustavo Piselli, e vim falar com vocês hoje sobre política e investimentos. Mas antes de mais nada, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo para me motivar a fazer mais vídeos para você e para que eles cheguem a mais pessoas, para que elas tenham acesso à informação também. Pessoal, essas semanas que passaram, a gente tem visto o cenário político turbulento, um falando mal do outro, um agredindo o outro, um prende o outro, e entra ali Magnitsky, sai ali Magnitsky, e mercado sobe, mercado desce, bate recorde para cima, bate recorde para baixo. E tem gente deixando dinheiro na mesa, enquanto os políticos estão fingindo que estão brigando, e logo depois eles estão se abraçando. Claro, com certeza alguém ali se odeia muito e não vai abraçar o outro, mas a maioria deles não tá nem aí para isso. É tudo fachada, é tudo teatro das tesouras, como a gente já conhece. Essa informação chegou há pouco tempo para todo mundo, mas eu acredito que a maior parte das pessoas que tem um certo grau de conhecimento, de cultura, de estudo, já entendeu que o teatro das tesouras ele está aí para o político. Então, eu não estou aqui para falar de político ou política, estou para falar de investimento. Mas os nossos bichinhos, os nossos animaizinhos políticos, eles estão fazendo tanta graça que estão fazendo o mercado oscilar muito. E por incrível que pareça, isso não é ruim. Se você não está investindo ainda, mas quer investir, para você isso então é excelente. Sabe por quê? Porque você pode comprar ainda bons ativos a um preço mais baixo do que eles vão estar daqui a um tempo. Eu estou falando para você que a bolsa está começando a recuperar o valor que ela já deveria estar há muito tempo. E ela não está, mas ela está subindo porque o potencial dela está sendo reconhecido agora. A assimetria do índice está começando a chegar num ponto de simetria, que é quando ela vai estar onde ela deveria estar. O índice, o valor do índice vai estar nos pontos que deveria estar. Muita gente projetando 180 mil, 200 mil, 230 mil. Independente de onde vai, você não tem que tentar adivinhar, você tem que investir da forma correta, com eficiência. Disciplina também, muito importante. Mas os nossos animalzinhos estão dando uma força muito grande para quem quer comprar algo de valor a um preço baixo. Porque o que acontece, pessoal? Sabe aquela dica do vovô e da vovó? Quando você arrumar um emprego, junta dinheiro, espera ter uma crise, e aí você vai e compra uma casa, junta dinheiro na poupança ainda. Pois é. Por que eles falavam isso? Porque na crise as pessoas começam a se desfazer dos seus bens para poder pagar dívida, para poder sobreviver. E é a mesma coisa no mercado de ações. As pessoas começam a vender as ações por desespero, porque um político vai ser candidato a presidente e corre o risco do outro continuar, ou sobe porque vai entrar um governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outro vai chamar o Paulo Guedes e sobe mais um pouco, e as pessoas operam informações. E aí entra um investidor. Investidor de verdade, que ganha dinheiro, e não opera informações. Ele opera com a razão. Ele compra ativos para que lá na frente, com uma boa valorização, eles consigam vender e adquirir um retorno muito bom. Muito melhor do que qualquer outra coisa que ele poderia fazer. Mas como entender isso? É o que eu vou te explicar agora. Aconteceu quando eu estava cortando o cabelo que eu entendi a diferença entre preço e valor. Eu vou contar essa história para vocês e ela é um pouco engraçada. Eu estava no barbeiro, cortando cabelo, e aí chegou um amigo dele e pediu uma giletezinha daquela, e perguntou a ele quanto que era que depois ele pagava. Ele falou assim, é R$16. Aí o outro cara falou, que isso, cara, tá maluco? 16, você compra isso aí, não é R$2? Ele, mas se eu não tiver gilete para cortar o cabelo, eu perco R$16, que é o valor do corte do cabelo. Aí o cara saiu meio sem graça, ele falou, não, mas pode ir lá, vou te cobrar não, mas é só pra você saber. Aí eu tava lá sentado, ele começou a explicar, pô, não é, cara, pô, tudo bem, eu pago barato, mas toda hora alguém vier pedir a gilete aqui, eu não vou ter como cortar o cabelo, aí eu vou perder R$16. Esse é o valor da gilete pra ele. Ele comprava uma caixa de gilete por uns R$2 no mercado, cada caixa vinha 10, ele quebrava a gilete partia em duas, né? Então ele tinha aí cada gilete que ele usava 10 centavos, não sei, tô fazendo a conta aqui de cabeça e pensando o que eu vou falar. Faz a conta aí. Se não for 10, é 20. Bem, então, para ele custava entre 10 e 20 centavos, R$2 uma caixa. E para ele cortar o cabelo, trazia de retorno para ele R$16. Então são muitos por cento de retorno. Pode botar aí uns mais de 1000%. Muito mais, eu acho. Então é isso, pessoal. Você tem que entender que quando
existe um conflito, quando existe uma crise, quando existe uma turbulência, é nessa hora que as pessoas, por desespero, se desfazem dos seus bens, dos seus ativos valiosos a preço de banana, ao preço que está cotado no mercado naquele momento, e ele vai baixando cada vez mais. Já perceberam que sempre que tem uma queda, logo tem uma alta? Essa alta são os investidores inteligentes, aqueles que agem pela razão, comprando aquilo que as pessoas deixaram na mesa, pegando o dinheiro que elas deixaram na mesa para eles. Nossa, que gente malvada, né? Mas não, investidor não é malvado. O investidor, ele apenas sabe lidar com dinheiro. Mas você deve estar pensando, então malvado é o político. Eu não digo malvado, mas eles são os bichinhos de estimação. Vocês deviam pensar no político como aquela fera lá no circo, que tá lá fazendo a palhaçada deles lá e você tá se divertindo. Se você se colocar como plateia, fugir do jogo político, fugir do jogo que eles fazem a gente jogar, vocês vão ganhar dinheiro. Vocês vão conseguir investir bem. As pessoas falando agora, mas vai pagar imposto sobre dividendo, vai piorar tudo, gente. Imposto só acabou em 95. Teve imposto já sobre dividendo no Brasil. Em 95 que foi isento isso aí e agora vai voltar. Mas você não ganha nem 50 mil. A maioria de vocês que está ouvindo não ganha 50 mil, nem eu ganho 50 mil de uma empresa só. Eu não ganho 600 mil no ano. Então, não vai ser todo mundo taxado. Claro que isso pode piorar, mas pode melhorar também. Sempre tem um lado bom. E você tem estratégias para fugir disso, sem incorrer em crime. Tá? Não estou incitando ninguém aqui a sonegar imposto. Mas a lei ampara que pessoas consigam agir de certas formas, fazer elisão fiscal. Isso não é crime, isso é permitido. Você tem vantagens fiscais. Vantagem não quer dizer ilegalidade. Então, quando vem uma notícia dessa, que faz o mercado cair, todo esse desespero, as pessoas, os políticos... Para nós, investidores, eles são os bichinhos do zoológico. As pessoas vêm para assisti-los, pagam, imagina que é um leão, e de repente dá um rugido, assusta todo mundo sai correndo. Pronto, esvaziou o zoológico. Ninguém vai pegar o ingresso de volta, e você tem um zoológico vazio para botar mais gente lá. Não sejam os apostadores. Sejam os donos da casa de aposta. Comprem as empresas, comprem os ativos a preços baixos, a menores preços do que o valor. Lembra sempre da história da Gillette. Compre uma Gillette por 20 centavos e ganhe R$16 no corte de cabelo. Isso aí eu aprendi com o barbeiro. Eu sempre disse que é mais fácil o dono de um botequim ser melhor investidor em ações do que um economista, porque ele sabe diferenciar preço de valor. E muitos economistas não sabem diferenciar preço de valor. Sabem até na teoria, mas na prática eu já vi muita gente com estudo fazer muita besteira quando se fala em investir. Então, se você quer ganhar dinheiro com investimento, ser um bom investidor, você precisa ter lógica, disciplina e o conhecimento necessário. Precisa ter uma faculdade? Precisa fazer milhares de cursos? Não. Você precisa saber ler, escrever e fazer as 4 operações básicas de matemática e, claro, aprender a fazer o negócio direito. Não é uma coisa absurdamente difícil que você não consiga aprender. Eu tenho alunos que de idade, não tem tempo para estudar tanto e a carteira deles está melhor do que estaria se eles estivessem investindo com alguém ou sem o conhecimento que eu passei para eles. Por exemplo, tem uma casa de análise, que muita gente fala que é casa de golpes, há um tempo atrás, ela, lá no governo Dilma, em 2016, se eu não me engano, 2016 para 2017, eles fizeram um paper dizendo que era o fim do Brasil, o apocalipse, e muita gente foi para eles e perdeu muito dinheiro. Porque eles fizeram um alarde, aquela coisa, vai acabar o mundo, olha só a chamada do negócio, o fim do Brasil. 9, 10 anos depois, nós estamos aí discutindo a mesma coisa, investindo, esperando melhorias, otimistas, outros pessimistas, votando, e o Brasil não acabou. Quiçá o mundo, né? Então, se você pega a história pregressa, nós ainda temos muito tempo pela frente e as coisas vão se repetindo. Quem entende isso ganha dinheiro com investimentos e não fica preocupado se a política, a notícia, quem vai ser presidente, quem não vai. Isso não interessa. O que interessa é como você vai agir para cada tipo de situação. E é isso que você tem que entender. Não estou falando aqui que todo mundo tem que ser passivo e aceitar. Não. Mas o que não se pode resolver, resolvido está. O que você pode resolver é sua carteira de investimentos, poupar, arrumar uma fonte de renda melhor, cada vez maior, para incrementar os seus investimentos e ter um futuro promissor, um futuro financeiro próspero e não ficar dependendo do governo, de notícia, de qualquer outra coisa para
se sair bem com investimentos ou ter dinheiro para conseguir se sustentar. Então é isso, pessoal. Não fique tomando milhares de atitudes, tome uma atitude de milhões que vai dar tudo certo para vocês. E se você quer aprender a investir de verdade, se tornar independente, não precisar de ninguém, vai aqui na descrição, clica lá no link que você vai bater lá no grupo da minha turma, que é o primeiro curso de 2026 de investimento em ações e Bitcoin. Lá eu vou ensinar você a investir por conta própria, vou ensinar tudo o que eu sei para você e você não vai precisar de mais ninguém. E o melhor ainda, não vai mais cair em cilada nenhuma, não vai ficar operando notícia, vai comprar um ativo caro por um preço muito baixo. Então, vai lá e a gente se encontra.